Glória a Deus. Nós vamos estar louvando o hino da harpa cristã. Glória a Deus. O hino da harpa cristã. Glória a Deus. Hino da harpa cristã. Nós vamos estar louvando o hino de número 193. 193. Glória a Deus. Vamos juntos. Glória a Deus. Oh, glória. Nós vimos ali. Samaria viu. Deus abençoe. Glória a Deus. Se tu minha alma a Deus suplica, não recebe, confiando fica em tuas promessas, que são muito ricas e infalíveis. Porque te abate, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. aleluia, Deus. Ele intercede por mim, minha alma. Com fé e calma, Jesus de tudo, seus males salva e te abençoa dos altos céus. Ó minha alma, comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. E nós em breve a dores vinda, sorri alegre na sua vinda. De Cristo traga mais um pouquinho eu verá, porque ó minha alma e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Glória a Deus. A igreja pode pedir um hino. Aleluia, glória a Deus.
158. Aleluia. É isso mesmo, não quero? Tem certeza? Então vem. Não é. 158 aqui antes de Pilatos, Jesus. Quem sabe canta. Sabe o nosso Pai Senhor Jesus? Amém. Hoje estava acontecendo, não sei muito não, irmãos, mas 158. Todos acharam? Então vamos lá. Diante de Pilatos está Jesus, por todos deixado em aflição. Oh, não pergunta a multidão, que farei de Jesus Cristo? Que farás de Jesus Cristo? Responde hoje sim. Dias um dia ao vê-lo, que fará ele de mim? Em julgamento ainda está o Nazareno em aflição. E se repete a pergunta então, que farei de Jesus Cristo? Que farás de Jesus Cristo? Responde hoje sim. Dia ao vê-lo, que fará ele de mim? Será julgado Jesus por ti, ou recebido com gratidão? E muito alegre dirás então: aceito a Jesus Cristo. Que farás de Jesus Cristo? Responde hoje sim. Dia ao vê-lo, Deus. que fará ele de mim? Que farás de Jesus Cristo? Responde hoje sim. Dia ao vê-lo, que fará Jesus de mim? Amém. 127. Glória a Deus. 127. Santo Senhor. Aleluias.
Glória a Deus. Quero convidar a irmã Kevin para fazer a leitura da palavra de Deus. Está aberto já. No livro de Neemias, capítulo 4, nós vamos ler o capítulo 4, fazer aí uma dinâmica bíblica.
nos deu a voz. Glória a Deus. Vamos colocar de pé? Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Amém? Aleluia. Santo Deus. Aleluia. Glória a Deus. Antes de Jó. Aleluia. Os irmãos vão achando para ouvir. Aleluia. Os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. E sucedeu que, ouvindo Sambalate que edficávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. E falou na presença de seus irmãos, do exército de Samaria, e disse: Que fazem estes fracos judeus, permitindo no país, santificarão, acabarão um só dia, Vivificarão dos montes as pedras que foram queimadas. E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifiquem, vindo uma raposa derrubará facilmente o seu muro de pedra. Ouve, ó Deus, que somos Tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não se riques diante de ti o teu pecado, pois que te irariam de fronte dos edificadores. assim edificamos o muro, de todo mundo se cerrou até a cidade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. E sucedeu que, ouvindo Sambalate e Tobias, e os arábios, e os amonitas, e os asdoditas, que tanto ia crescendo a reparação dos muros de Jerusalém, que já as rupturas se começavam a tapar, e iraram sobremodo. Enviando-se entre si todos, para virem atacar Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e pusemos uma guarda contra eles, de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, e muitos, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão até que entramos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, desses nos disseram que de todos os lugares clamavam a nós. Pelo que pus guarda nos lugares de baixo por destra do muro e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, e aos magistrados, e aos restos do povo: não o temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos, e que Deus tinha dissipado o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um à sua obra. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e de carga. E os chefes Estavam por detrás de toda a casa de Judá. E os que edificavam o muro, e os que traziam as cargas, e os que carregavam,
Amém? Nosso pedido de oração manifesta hoje. Em minha casa. Glória a Deus. Eu continuo pedindo em favor do pastor Jorge, em favor da pastora Helena, em favor da igreja de Perdões, em favor da igreja de Mongaguá, em favor também da nossa igreja, que está em construção. Nós cremos que muito em breve nós já vamos estar lá, em nome de Jesus. Nós não podemos parar de orar. Sim, irmã Vanderlei? Irmão Adilson, vamos estar orando pelo Adilson. Vamos estar orando também pelo jovem Edilson. Amém? Glória a Deus. Tem mais algum pedido de oração? Irmã Maria Antônia. Irmãos, quando for orar, ore sempre em favor da irmã Vilma. A Vilma está aqui, a irmã missionária Vilma, né, amiga da gente. Depois eu falo por quê. Amém? Minha avó Helena. Vó Helena. Tem mais algum pedido especial? Eu peço em favor Eu quero pedir em favor do meu amigo, pastor Valério, que está lá no norte do Brasil, não sei que região, e pediu oração para mim esta tarde. Glória a Deus. Também quero orar em favor do pastor Aristide Sardinha, da pastora Eunice. Vamos estar orando uns pelos outros. Eu continuo orando em favor do povo de Deus neste Brasil. Continuamos orando em favor da irmã Noemi. A irmã Nair também, nós continuamos orando. Eu continuo orando em favor do Raimundo e a sua esposa, Maria. Vamos orar pela Patrícia que pediu oração. Também vamos orar uns pelos outros. Quantos creem que Deus é o Deus da vitória? Levanta suas mãos juntamente comigo e vamos orar. Espírito Santo, manifesta o teu poder, a tua glória sobre a vida dos teus filhos. Eu peço, Senhor, que o Senhor nesta noite visite, Senhor, a vida de cada pessoa, Senhor, que já se encontra nesta obra, juntamente, aleluia, conosco nesse tempo. E é em nome de Jesus que pedimos, Senhor, as tuas mãos fortes e poderosas para estar conosco, aleluia, fazendo o teu querer e a tua vontade. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, venha estar conosco de forma sobrenatural. Venha estar com os teus filhos, Senhor, que estão acompanhando a live. Em nome de Jesus, eu creio nas tuas maravilhas, eu creio no teu poder, eu creio no teu milagre, eu creio, Senhor, nas tuas grandes bênçãos, aleluia, que o Senhor tem reservado para cada um dos nossos irmãos. É em nome de Jesus que nós oramos, Senhor, e bendizemos o teu nome, porque tu és merecedor de honra e de glória. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos o diácono Adelino para estar louvando conosco, amém? Glória a Deus. Irmão Roberto também se quiser vir. Aleluia. Aleluia.
contar? Glória a Deus. Tem uma vitória para contar? Não tem bênção, não. Vou orar para Deus abençoar vocês mais. Derramar a bênção. Pode deixar que eu vou orar para Deus dar bênção. Dar testemunho, para ter intimidade, irmão. Precisa ter vivência. História de cada dia, Deus vai dando vitória a cada dia, a cada momento. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, eu continuo falando dos nossos braços fortes da obra do Senhor. Quem são os braços fortes da obra do Senhor? Os braços fortes são aqueles que têm colocado a mão para fazer algo na obra de Deus. Muitas das vezes ele não está aqui na igreja ofertando, dizimando, mas lá de longe ele está ajudando nós, sendo um braço forte da obra de Deus, ajudando a obra de Deus. E ele geralmente ajuda também pelos aplicativos, ajuda ofertando, entregando algo para o Senhor. E eu quero te dizer, você que tem sido braço forte da obra de Deus, nós estamos com uma grande necessidade nos últimos dias, que é a nossa construção da igreja. Construção da igreja, a qual nós já estamos com as sapatas prontas aqui dentro do templo, a ferragem estamos dando continuidade, e só sozinho nós não conseguimos fazer nada. Essa semana uma pessoa não crente me chama, me deu 5 sacos de cimento, está ali atrás, glória a Deus por isso. As pessoas estão contribuindo com a obra de Deus, está sendo um braço forte, cada pessoa Deus chama de uma forma. Possivelmente você, Deus tem te chamado, tem tocado no seu coração para nos ajudar. Você que tem feito propósito com Deus, tem feito voto com Deus, que se Deus te abençoar, você abençoaria a casa de Deus. Então eu quero te desafiar para você ser um braço forte da obra do Senhor, ajudando na conta 45522, dígito 9, agência 6065 do Banco Itaú. Também pode pelo Pix, 11 98567-2508. 8567-2508. Você pode pedir ajuda, você pode estar nos ajudando. E também, se estiver passando por necessidade, fale conosco por esse número mesmo, 11 98567-2508, que é o telefone do pastor. O pastor vai fazer o possível para estar te alcançando. Amém? Glória a Deus. Você vai ajudando a obra do Senhor, de acordo com o que o Senhor Jesus vai tocando na sua vida. Precisamos, como diz a pastora Edileia já vai mais direto no foco. Precisamos de areia, precisamos de cimento, precisamos de ferragem, precisamos de condições financeiras, precisamos para nós construirmos o nosso templo, viu? Construir o nosso templo para que o nome do Senhor seja glorificado. Falar em construir o nosso templo, daqui a pouco eu vou falar um pouco da irmã Vilma, a irmã que Deus usou para ser o canal de bênção na nossa vida, para que o terreno da igreja estivesse nas nossas mãos, para nós construirmos ali a igreja, e depois no porvir, já terminando de construir a igreja, nós vamos construir ali uma casa em cima, onde a serva de Deus também vai estar usufruindo daquela casa, em nome de Jesus, amém? Eu quero ouvir uma irmã dando uma palavra, depois eu vou ouvir a irmã Vilma, missionária Vilma. Eu quero ouvir um pouco de casa agora, dando uma palavra ou um louvor. E não vou insistir muito, porque eu quero aproveitar hoje, que eu tenho certeza que o Espírito Santo tem uma palavra para o seu coração nessa noite. Amém? Não tem ninguém? Acabou o financeiro? Eu não estou abrindo a oportunidade, para que eu estou fazendo isso? Não estou chamando por nome. Para você aprender a vir pronto para dar. Você sai da sua casa já pronto para oferecer o quê? Uma adoração para Jesus. Fala, se o pastor abrir a oportunidade, eu vou entrar naquela brecha e vou fazer a vontade de Deus, o nome do Senhor vai ser glorificado. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou estar lendo apenas um versículo em João
6, que diz assim: disse-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu quero ler também em João capítulo 10, o versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Eu não sei como está a sua situação hoje. Se você acha que não tem mais solução, que não tem mais para onde ir, Jesus é o caminho. Se você acha que está tudo dando errado, que todo mundo fala para você que você não vai ser nada na vida, que você não serve para nada, você lembra na palavra do Senhor que diz que Ele te escolheu e Ele é a verdade. E se você acha que acabou a vida, entenda que o ladrão é quem vem para roubar e destruir. Mas Jesus hoje está te dando vida e vida com abundância. Talvez esse
reinou. Mas ouça uma voz dizendo: profetiza, profetiza, filho. Mas eu ouço uma voz dizendo: profetiza a vida, vida, profetiza a vida. Deus hoje te dá vida, Ele é a saída dos sonhos que acabou. Quando eu era lá no Conquista da Igreja, eu fui várias vezes, né? Depois que mudou para cá, é a primeira vez. Glória a Jesus. Eu quero ler um versículo aqui em Jó 40. Jó 48. Glória a Jesus. Santo Deus. Eu estou orando muito pela construção da igreja, né? E hoje Deus já falou da construção dos muros, né? Que o inimigo queria impedir a obra. E ele luta, né? Tudo que a gente vai fazer para Deus, ele luta para acontecer ao contrário do propósito de Deus. Mas maior é aquele que está conosco. Jó 48. Porventura também farás tu vão meu juízo, ou me condenarás para te justificares? Porventura também farás tu vão meu juízo, ou me condenarás para te justificares? O livro de Jó não é muito pregado porque fala de provação, né? E muitos crentes falam que a gente não pode aceitar a aprovação. Mas a gente aceitando ou não, a aprovação vem. O irmão Daniel é testemunha viva disso, né? A gente querendo ou não, a aprovação veio. Jó, irmãos, a Bíblia começa falando que ele era um homem justo, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Né? A Bíblia começa com vários elogios. Deus, olhando do céu, vê nesse homem um homem bom. Mas um belo dia, quando este homem vai fazendo sacrifício a Deus, né, na casa de Deus, vai também Satanás.
Deus fala para Satanás, está vendo meu servo Jó? E elogia ele diante de Satanás. E Satanás fala para Deus, claro que ele é fiel, ele é muito abençoado, né? É fácil ser fiel na bênção, quando tudo está bem. Quero ver ele ser fiel se o Senhor tirar tudo que ele tem, né, irmãos? Ser fiel quando tudo está bem, na bênção, na abundância, na alegria, é fácil. Mas ser fiel na hora da provação tem que ser muito crente, né, irmão Daniel? Tem que ser muito crente na hora da dor, da angústia, da aflição, ser fiel. Mas a Bíblia diz que esse homem mostrou a sua fidelidade, ainda o inimigo tirando tudo dele, né? O inimigo tirou tudo dele, mas ainda assim ele foi fiel. O que Deus quer falar conosco nessa noite? Na hora da provação, não é para você murmurar, questionar, parar de vir para a igreja, parar de adorar. Na hora da provação, aí que você tem que mostrar que você é fiel a Deus. É nessa hora, irmãos. Na hora que vem a tempestade, não é para abandonar o barco, nem se desesperar. Neste momento é para adorar. A Bíblia diz que esse homem, no momento mais difícil da sua vida, ele adorou a Deus. E na hora das perdas ele falou, o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Né? Eu quero aproveitar, irmãos, essa oportunidade. A palavra de Jó é muito extensa, né? Se a gente for pregar, dá 1 hora de pregação. Mas eu, como é que diz? Dei uma salpicada aqui, né? Só falei um resumo, né? Vamos adorar em meia aprovação. Irmãos, o pastor Daniel falou acerca do terreno. Deus me mostrou, né? Eu pondo a igreja Missões de Paz neste terreno. Não sei o porquê. Tenho muitos amigos pastores, né? Muitos mesmo, mas o Senhor colocou no meu coração essa igreja, né? Então Deus sabe o porquê de todas as coisas. Nós estamos pela fé, né? Pela fé. E eu creio que Deus vai honrar a nossa fé e muito em breve. Eu estava olhando aqui para a igreja e falei, Senhor, eu quero a bênção completa, né? A igreja e tudo novo. Falei para Deus ali. E o Senhor honra a nossa fé, irmãos. Eu não tenho condição, mas eu sirvo ao Deus, dono do ouro e da prata, né? Irmãos, eu fiz ali um movimento, né, com os amigos meus, e nós conseguimos R$300, eu já entreguei para o pastor, e já tem mais R$100, né? Porque, irmãos, a gente tem que orar e agir. Não é só oração, tem que ter ação também. E ali eu falei com os amigos meus, e um deu 5, outro deu 10, outro deu 2, e ali a gente, né, foi granjeando, conseguimos 400. E tem mais irmãos aí que falou que vai ajudar. Tem irmão também que falou que quando ele na obra, ele vai trabalhar um dia lá, né? Então é assim, irmão, você não pode, mas você pode falar com o vizinho, com o parente, com o amigo, com o irmão, né? E assim a obra vai ser concretizada. Mas, irmão, eu não gosto desse negócio de pedir. Se a gente vê no passado, irmãos, quando foi construir ali o tabernáculo, Moisés pediu ajuda. Quando foi construir ali o templo de Salomão, também foi pedido ajuda, né? Deus, ele não vai descer do céu e
este ano nós vamos assinar este negócio. Né? Já falei com o dono do terreno ali, né? Já estou com o contrato na mão, e quando eu finalizar ali, acho que, eu não sei bem o tempo, acho que dá 1 ano e meio por aí, ele vai dar o contrato de compra e venda e é nosso, né? Não é uma coisa invadida, não é uma coisa, né, que a gente corre o risco de perder, não. É nosso em nome de Jesus. Então, irmãos, vamos orar, agir e vamos, né, ter fé, irmãos. A fé é o firme fundamento. Nós não estamos vendo nada ainda. Está lá o terreno vazio. Mas pela fé essa obra vai ser concretizada em nome de Jesus. Amém? As palmas para o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Irmão, para quem não sabe, o terreno aqui no Vila Bela, as casas do Vila Bela, ela anteriormente foram ocupadas por pessoas, e as pessoas fizeram-se dono daqueles lugares. E assim, então, a irmã missionária Vilma estava conversando comigo essa semana, que ela estava indo lá no proprietário mesmo da terra, porque é fácil você entrar na terra, né? As pessoas, ela comprou já de uma segunda mão, né? E não ter uma garantia. Ela é aquela mulher que gosta das coisas tudo bem certas, ela já foi lá no proprietário, já conversou com ele, ele se propôs, né? Está atendendo as necessidades do povo, e assim vai ser uma bênção não só para nós, todos aqueles que quiserem andar direito, né? Muitos já aconteceram lá também, nesse bairro, já regularizou, isso é tudo para a glória de Deus, amém? Várias famílias vão ser abençoadas. Glória a Deus. Irmãos, não deixe eu esquecer a oferta no final, amém? Amém? Aí já, quem for cantar, já se prepare aí, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé. Eu gostaria que você pusesse as mãos no seu coração. Ó Deus, aqui está, Senhor, teu povo, Senhor, ouvindo, Senhor, a tua palavra, que vai ouvir a tua palavra nessa noite. Eu sei, Senhor Jesus, que o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada pessoa que está aqui. E o Senhor sabe, Senhor, a angústia de cada um que tem se colocado em fazer algo para Ti. Mas quantas das vezes, Senhor, nós nos colocamos para fazer algo em favor do Teu nome, ou nós nos começamos a envolver algo que vai beneficiar, Senhor, o povo de Deus. Quantas afrontas temos, ó Pai? Jesus querido, eu peço que o Senhor, nesta noite, revele a Tua palavra e ministre ao coração dos nossos irmãos, não, Senhor, a palavra de pensamento positivo do pregador, mas que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, ministrando a cada coração, em nome de Jesus. Amém? Pode se sentar, dando glória a Deus. Glória a Deus. Quem lembra onde nós lemos? Glória a Deus. Amados, quando nós nos colocamos a fazer a vontade de Deus, nós percebemos que a afronta é maior. Quem já percebeu isso? Levante a mão. Quando você decide fazer algo para o Senhor. Tem pessoas que já têm uma luta diária, mas quando você se coloca a fazer algo, a luta, por incrível que pareça, ela aumenta. E quando Neemias, ele ouve a falar do povo de Judá, ou de Jerusalém, quando Neemias começa a ouvir falar, quando nós vamos entender o contexto, nós vamos perceber que Neemias vive uma geração depois. É como se fosse Neemias não fazer parte da história do povo de Jerusalém. É como se fosse assim, irmão, deixa eu tentar explicar para ver se vocês entram
Primeiro raciocínio, Neemias, ele vem de uma geração que os irmãos foram presos na Babilônia. Porém, ele não viveu em Jerusalém na vida, porque ele nasceu no período babilônico. Ou seja, ele cresce, os ensinamentos dele, quando os irmãos davam ensinamento judaico para ele, a primeira coisa que dava, irmã Carolyn, acendia o desejo no coração. E a palavra de Deus diz que quando ele ouviu falar sobre os muros de Jerusalém, sobre a cidade de Jerusalém que ficou deserta, a primeira coisa que acendeu na vida de Neemias não foi Deus falar com isso. Deus não falou com Neemias que ele tinha que restaurar o muro. E é interessante essa visão, que quando nós olhamos para Abraão tinha motivo para sair da terra. O motivo de Abraão era: sai do meio da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. E crescer grandemente. E você vai ser pai de grande nação. Então, Abraão tinha motivo para ir. Abraão tinha motivo para ir e fazer uma grande nação. Moisés, nós olhamos para Moisés. Olhar para Moisés, vamos um pouquinho antes, vamos lá para Moisés. Olha, tinha motivo para ir, porque a salvação dele dependia de fazer a arca. Então ele começou a fazer a arca, porque Deus falou que só ia salvar quem está dentro da arca. Ou eu faço a arca e entro lá dentro, ou eu vou perecer junto com a grande multidão. Então, Noé também tinha uma grande razão para obedecer a palavra de Deus. Então, interessante em Moisés também. Moisés, volta lá e... Mas como que eu vou? Vai lá e fala que o eu sou te mandou. Então agora Moisés não vai no nome dele. Então ele tinha motivo para voltar para trás e tirar o nome dele, porque ele tinha motivo. Quem era o grande motivo dele? Era o eu sou. Então quem ia na frente? Deus ia na frente de Moisés. Sim ou não? Nós vamos ver a história de grandes homens de Deus que tinham chamada. Por exemplo, Samuel. Samuel teve uma chamada típica dentro do templo. Ele estava dormindo e Deus chama ele: Samuel, chama 2, 3 vezes. Ele entende que foi a voz de Deus que chamaram. Porém, esse homem chamado Neemias, ele não teve promessa. Ele não teve promessa. Ele não teve o medo, por exemplo, ou você faz a arca e entra para dentro para você ser salvo. Não. Esse homem, quando ouvia a história, nós vamos anteceder o livro aí, você vai perceber que é isso que se trata. Ele ouviu a história e nasceu-se um desejo e ele começou a chorar em nome de Jerusalém. Ou seja, o amor Deus colocara no coração desse homem de uma forma que ele começa a chorar em pranto por causa de Jerusalém. E ele coloca no desejo do coração dele que ele precisara fazer alguma coisa. E é bem verdade que nos nossos dias existem muitos homens que são chamados, mas são vivenciados em cima de promessa. Se Deus me prometer, eu vou. Se Deus falar comigo, eu vou. Se Deus me mostrar, eu vou. Mas, porém, esse homem Neemias, que muitos nos dias de hoje, Deus tem levantado também com Neemias. Deus não chamou ele através de sonhos, não chamou ele através de visão. Deus não chamou para ele sair do meio da parentela e ir para um lugar que ele ia
mostrar, porém, a chama arde de fazer alguma coisa. Porém, você pode ser desse time. Você pode ser como eu também. Eu posso dizer que essa vontade de Deus tem colocado no nosso coração de dia e de noite. Precisamos fazer alguma coisa, porque enquanto nós não estamos fazendo nada, sonhos estão caindo por terra. E nessa noite, a palavra que Deus coloca no meu coração é que Deus está trazendo de volta os seus sonhos. Aleluia! E se Deus está trazendo os seus sonhos, você precisa lutar em favor do seu sonho. E nasce no coração de Neemias um sonho de reedificar aquela cidade, aquele muro. Porém, Neemias vai aos sacerdotes, aos governadores e pede para que desse direito dele pôr a mão no trabalho. Ele começa a pôr a mão no trabalho. Porém, sempre quando nós começamos a fazer algo que o Senhor nos chama para fazer, irmão Roberto, sempre vai levantar um Sambalate. Sempre vai ter lá um Tobias. Sempre vai ter alguém que vai colocar obstáculo na sua obra. Ele vai querer atrasar a obra a qual você foi chamado, você foi designado. E aí cabe a quem? Cabe a quem ter a visão. Não é a visão, irmão, que eu preciso enxergar uma visão, como vamos dizer, uma visão ilusória, ou uma visão, enxergar algo em nossa frente, e olha, ali é um anjo com uma espada. Não estou falando dessa visão. Eu estou falando que a visão que tem que colocar, de restaurar e pôr a mão na obra, você não pode deixar parar. E uma certa oportunidade, o Bia estava lá, o Bia chega lá, e eles ficam ligados, irmão, porque assim, ó, quando não tem ninguém fazendo, não nasce ninguém com vontade de fazer. Por incrível que pareça, só você colocar a mão para fazer alguma coisa, e daqui a pouco está um monte de gente fazendo a mesma coisa. Eu lembro da cidade de Machado, era um bicicleteiro. A cidade não tinha bicicletaria assim, e aquele homem decidiu fazer uma bicicletaria grande e ampliou a bicicletaria, e aquele negócio deu certo. Quando o negócio deu certo, a bicicletaria deu certo, ele investiu. Todo mundo na cidade, quando ele investe, o negócio está beleza, todo mundo na cidade agora queria montar a sua bicicletaria. Aí começou, vizinho da direita, vizinho da esquerda, e todo mundo abrindo o mesmo negócio. Eu disse, não fique preocupado não, que aquilo que Deus te deu, aleluia, o dom é seu, e pode ter certeza que o sonho que Deus tem te dado, Ele cuida do seu povo. E uma coisa que nós vamos aprender no meio dessa palavra, é que quando Deus dá um sonho para alguém, Ele também dá estratégia para alcançar os sonhos. Aleluia. O Senhor dá estratégia. O que quer dizer estratégia, pastor? Quando Deus dá o sonho, Ele não vai dar só o sonho, Ele vai dar uma maneira também que você pode agir. Mas quem tem que agir é eu e você. E quando esse homem começa a edificar, ele começa a chamar o povo. E o interessante, irmão, que nós vamos perceber no capítulo 4, versículo 1, que diz assim, ó, e sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira.
seja, que o negócio estava dando certo. O coração de Sambalate se enfureceu. Sabe que tem hora, irmão, tem pessoas que é Sambalate dentro da igreja. Quando alguém começa a crescer dentro da igreja, no ministério espiritual, a ira se acende e ele faz de tudo para quê? Para derrubar, para parar. Olha, eu não quero ver esse homem. Ele começa a ser o seu inimigo. Eu me lembro, na minha diaconia, eu estava no meio de vários obreiros, vários diáconos, e estava lá no meio da igreja, com a salva na mão, pronto para servir. E Deus sempre tem colocado que se é para mim fazer, não. Se Deus me colocou para mim fazer, eu tenho que fazer com amor, eu tenho que fazer com grandeza, eu tenho que fazer, procurar mais a perfeição possível, porque se Deus colocou para mim fazer, outra coisa é, irmão, que quando nós fazemos algo com perfeição, nós somos honrados por nós mesmos e somos honrados pelos homens, e muito mais por Deus. Deus gosta de ver as coisas bem feitas. E uma coisa é que quando eu levantei a salva do lado bem, naquele fervor de começo de ministério, alguém bate assim no meu calcanhar. Bate assim, irmão Daniel. Vai mais devagar aí, viu, irmão Daniel? Vai mais devagar esse negócio aí, senão não vai puxar o tapete. Eu olho para aquele homem e diz assim, olha, até você pode puxar à vontade. Se conseguir, diz assim para ele, está de grande tamanho. Por que, irmão? Porque nós precisamos ter a certeza a quem nós servimos. Nós não estamos fazendo para o homem, nós estamos fazendo para Deus. É em todos os aspectos, seja no aspecto material da sua vida, seja no aspecto espiritual, seja no aspecto conjugal da sua casa, você precisa entender, em todos os aspectos da vida do crente, ele não faz para o homem, mas ele faz para agradar o Senhor. Então, eu sou meu marido para agradar a minha esposa. Eu sou meu marido para agradar o meu Deus também. Eu sou meu pai que é para agradar o meu Deus. Eu sou meu homem diante da sociedade, porque eu espero não agradar a sociedade. Eu espero chamar a atenção de Deus. Aleluia! E se nós aprendemos isso, nós vamos viver uma vida diferenciada no mundo. Porém, todos que olharem para nós vai notar algo diferente, vai notar que o nosso pensamento não está nas coisas desta terra, mas sim nas coisas que é lá do alto. Eu estou entendendo, aleluia. E quando você começa a colocar o seu pensamento nas coisas que são lá do alto, você pensa em Neemias. Cadê Jerusalém? Eu acredito que se meu povo tivesse uma nação, o maior seria honrado, seria o meu Deus. Então eu preciso restaurar o Deus dos nossos, eu preciso restaurar o templo, eu preciso restaurar Jerusalém, eu preciso restaurar os muros, eu preciso fazer alguma coisa. E eu não posso ficar do jeito que eu estou. Então eu tenho que tomar atitude. E ele vai então decide e nos maiorais para reedificar o mundo. E quando ele chega lá no rei da Capjés, ele pede permissão para reedificar os muros. E o rei concedeu. E ele começa a reedificar os muros. E quando nós vamos perceber, no versículo 1, nós vamos perceber que ele, Sambalate, se irou porque Neemias foi colocar a mão para consertar o muro. E quando Neemias começa a colocar a mão para construir o muro, para edificar o muro, você vai perceber que Sambalate reúne homens e exército, homens do exército daquela milícia local, para ir contra Neemias, para ir contra a reedificação do muro. E a primeira coisa que Sambalate faz é debochar
perceber isso no versículo 2. Olha lá. E falou na presença dos seus irmãos do exército de Samaria. E disse: quem faz esse fraco judeu? Ou seja, estava lá o povo de Deus reunido, aqueles que tinham o sonho de restabelecer Jerusalém. Sabe assim, sabe aquelas pessoas que já vivenciaram, viram o pai contar testemunho que em Jerusalém viram muito milagre, muita maravilha, que em Jerusalém, né, era a terra prometida, e agora eles precisavam reedificar o muro. Quem sabe eles avistaram a história de Davi. Quem sabe eles reavistaram a história de Israel, o próprio Jacó. Olha, lá foi o lugar onde Deus prometera que ia ser a cidade, o lugar onde ia mandar leite e mel. É o lugar da promessa de Deus. E o povo começa então, todo mundo pôr a mão na obra. Todo mundo que tinha o mesmo sonho, a mesma visão, começa a pôr a mão na obra. Aí esse Sanbalate levanta, juntamente com o exército, e fala assim: ó, o que faz esses homens, esses fracos judeus? Porque lá tinha mulheres, lá tinha criança, lá tinha jovens, mancebos, que eram jovens na parte do crescimento, lá tinha soldado. E aí Sanbalate olha o povo de Deus e fala: o que faz esses homens fracos? Esse homem fraco aí, o que faz esses homens? O que faz esses fracos judeus? Permitir-lhe a isso? Sacrificarão e acabarão só num dia, e virarão um monte de pedras queimadas, ou pedras que foram queimadas. Sabe o que ele está dizendo? Olha, esse povo não vai dar nem pro cheiro. Esse povo, a hora que nós pegará, eles são tão fracos que eles vão perder e eles vão se resumir a nada. Sabe que tem pessoas que olham para você e dizem que a sua vida espiritual vai dar em nada? Sabe? Que tem pessoas que acham que os seus sonhos não vai dar em nada. Porém, então nós precisamos nos ajuntar. E ajuntar não é como uma pessoa. Nós precisamos nos ajuntar como o povo de Deus. Aleluia. Pode até o povo achar que somos fracos. Aleluia. Mas uma coisa é, irmão, quando estamos zombando de nós, eles precisam notar que nós não estamos nessa batalha por nós mesmos. Nós não estamos nessa guerra por nós mesmos. Nós não estamos nessa obra por nós mesmos. Nós estamos nessa obra por causa do nome de Deus, para que o nome de Deus possa ser glorificado. E olhe bem, irmão, então essa batalha agora não é mais do fraco. A batalha agora é do forte. Quem é o forte? É o nosso Deus. Aleluia! A batalha não é mais do forte, que vai ser resumido a nada. Por quê, irmão? Porque quando nós nos entregamos a nossa vida a Jesus e aceitamos a Ele, nós damos de presente a nossa vida fraca ao nosso Deus. Aleluia! E agora, quem é a força que age através de nós? É o próprio Espírito de Deus. Aleluia! Quantos entendem o que está sendo ministrado? Aleluia! Se é Deus que está na sua causa, e é por que nós tememos? E muitas das vezes o inimigo da nossa vida acha que ele está lutando para o quê? Contra o fraco. Porém, irmão, a luta não é contra nós. A luta, quem quer lutar contra nós, aleluia, Jeová, aleluia, ele compra a nossa batalha, aleluia, ele compra a nossa guerra. E o que esses homens não notaram, para eles iriam, o povo judeu ia acabar em um só dia. Um só dia e a luta cessou. A
maneira de visão, de olhar. Sanbalate está dizendo, olha, irmã Kelly, as pedras que aqueles fracotes estão colocando ali, eles não são especialistas da área, então ele vai colocar qualquer pedra, e vai vir o calor do dia e vai rebentar aquelas pedras, porque aquelas pedras não são próprias para a muralha. Mas, irmão, uma coisa é, quando nós estamos fazendo para o Senhor, Deus entende, aleluia, que por que nós estamos fazendo. E a Bíblia diz que Ele é o aperfeiçoador da nossa fé. Aleluia. Quantas vezes nós não entendemos nada. Aleluia. Não temos condição. Somos a corte de Deus. Tem que dizer, quando nos colocamos diante do Senhor, dizemos, Senhor, eu não posso, mas Tu pode. Senhor Jesus, eu não tenho condição, mas Tu tem condição. Aí sabe o que acontece? Aleluia. Jesus entra nessa batalha. E aqueles que acham que a queda não vai servir para nada, pode ter certeza que vai ser as pedras que o Senhor Deus está edificando. Aleluia. Vai ser o próprio Deus edificando através da minha mão e das suas mãos. Todos estão entendendo? Aleluia. Precisamos entender que o propósito não é nosso, o propósito é de Deus. Quem nasce os sonhos dentro de nós é Deus. Quem coloca os sonhos no lugar é Deus. E Deus coloca o sonho na visão de Neemias. Porém, Deus não chama só Neemias. Deus chama um povo. Deus chama um povo pronto. Pronto para quê, pastor? Para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Quantos Neemias, aleluia, se coloca diante do Senhor nesta noite, aleluia. Ô pastor, eu não quero ser chamado simplesmente revelado, mas eu quero que o Senhor nasça dentro de mim, o desejo de fazer mais para o Senhor, aleluia. Mesmo sabendo que você, quantas vezes alguém diz, aquele crentinho, aquela crentinha, isso vai dar em nada. Oi, não pode ter certeza que o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua história. E Tobias, irmão, interessante que quando ele despreza, esse Sanbalate despreza as pedras e fala que as pedras se tornarão em pó, porque ele sabia, que muito tempo as pedras tinham sido queimadas. O muro estava detonado por quê, irmão? Porque o exército inimigo entrou em Jerusalém e as pedras do muro não aguentou a caloria do fogo que sofreram. Então, por Sanbalate ter o conhecimento da história, ele falou, então essas pedras que virão agora vai tornar-se a nada. Só que é aquilo que eu disse desde o início para os irmãos, o que o inimigo da vida de Neemias, ou do povo de Deus, com o nome Sanbalate, não entendia, que quem estava no negócio, quem estava na frente, era o próprio Deus, aleluia. Deus é quem compra, aleluia, as suas guerras, a sua batalha, aleluia. Não vai ser a afronta do adversário que você vai parar, que você vai tornar em nada, porque ele é contigo, aleluia. E a palavra de Deus diz que quando passares pelo fogo, ele vai estar com você. Se passares na água, não sobreviverá, aleluia, porque ele é contigo, aleluia. Quantos estão entendendo? Aleluia, eu queria que você entendesse que essa palavra não é uma palavra de autoestima para a sua vida, mas é uma palavra de análise, é uma palavra de reflexão que eu preciso me colocar, aleluia, na presença de Deus, aleluia. Interessante que essas pedras que eram colocadas no muro, se não fosse bem escolhida, eles colocariam a pedra, naquela ocasião, uma pedra calcária, e ela não aguenta calor do sol. Ela não aguenta calor, calor do sol não, temperaturas muito elevadas.
Então, Sanbalat, sabendo disso, olha, o muro vai tornar em nada. Por quê? Sabe o que ele está dizendo? Está dizendo, olha, nós vamos botar fogo novamente, o negócio vai acabar do mesmo jeito que estava, e pior do que estava. Porém, ele pensou que ele estava comprando a guerra contra Neemias e contra o povo. Mas ele não estava comprando a guerra contra Neemias nem contra o povo. Ele estava comprando a guerra com o próprio Deus, irmã Kétima. Se nós nos entendermos, irmão, que a luta não é nossa, a luta é de Deus, nós iríamos ficar mais sossegados na hora da tribulação. Lembra que Jesus disse: tenho dito isso, para que em mim tenhais paz no mundo, tereis aflição. Ô irmão, a aflição não pode atrapalhar a paz que você tem com Deus. Durma em paz, irmão. Dá louvor ao Senhor, dá glória ao Senhor, exalte o nome do Senhor. Faça aquilo que o Senhor te chamou para fazer, aleluia, porque o nome dele vai ser glorificado, aleluia, na sua vida. Mas você tem que se manter ocupado, você tem que se manter nas estratégias. E nós vamos perceber que estava no versículo 3, estava um homem chamado Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo a raposa, derrubará facilmente os seus muros de pedra. Por que Tobias está falando isso? Tobias está falando isso porque ele sabia que as mãos que estava colocando, aparentemente, Manquedman, era mão que não tinha conhecimento da causa. É como se fosse assim, ó irmão, um pedreiro está fazendo uma obra. Aí alguém que não entende de obra vai colocar a mão no lugar do pedreiro. Aí qualquer pessoa que olha de fora vai dizer: olha, isso aí vai dar em nada. Mesmo que ele edifica, não vai ficar de pé, porque vai vir as raposas, e as próprias raposas vai tirar as pedras do lugar, porque está mal edificada. Ô irmão, Salmo 127 diz que se o Senhor não edificar, aleluia, a cidade, em vão trabalha os seus edificadores. Irmão, o povo de Neemias tinha consciência que quem estava edificando o muro não era eles, mas era o próprio Deus através deles. Aleluia! E se eu e você pegar, então, a visão que Deus dava para aquele povo, nós vamos continuar fazendo mais para o Senhor. Aleluia! Nós vamos pôr a mão na obra. Ô irmão, não interessa como é. Se eu sei, eu não sei. Eu sei que Deus, aleluia, é o provedor de todas as coisas, e Ele me direcionará o meu entendimento para eu fazer a sua obra bem feita. Oh, meu irmão, minha irmã, pode até ser que de tanto você ouvir Sanbalat, você está entendendo que você também é pequeno. Você não pode. Oh, irmão, mas nesta noite eu quero te dizer que você pode, aleluia. Você pode, porque foi Deus quem tem te dado nasceres de sonhos nos teus corações. Aleluia, continue edificando, continue fazendo, aleluia. Porém, quando Neemias ouve a palavra desses dois homens incrédulos, Neemias se perturba também. Porém, a perturbação de Neemias vai ao contrário. Olha aqui a oração de Neemias. Irmão, ouve comigo, aleluia. E eu peço que você entre, aleluia. Os oponentes de Neemias, aquelas pessoas que tentam lutar contra Neemias. E Neemias chega no versículo 4 e diz assim: ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e faz com que seja um despojo numa terra de cativeiro. Ele está dizendo aqui: Senhor, perdoa os nossos, perdoa, Senhor. O Senhor pede para que perdoa. Neemias pede que perdoa os oponentes. Olha aqui que ele disse: em vez de ele lutar contra os oponentes,
ele, em vez de ele lutar contra o oponente, ele pede para o Senhor perdoar-se. Por quê, irmão? Ele acreditava que quando o povo de Deus, Neemias acreditava que quando o povo de Deus estivesse envolvido na obra, mesmo cheios de fraqueza, Neemias acreditasse que se o povo conseguisse se envolver em fazer algo para Deus, aleluia, nada ia ser obstáculo. Neemias entende, irmão, que quando o povo estivesse envolvido na obra de Deus, Deus ia enxergar, viu, o trabalho do povo com tamanha grandeza, que poderia vir um opressor de todos os lados, que Deus, aleluia, ele iria dar ouvido para a oração do povo de Deus, ia ver que nenhuma batalha infernais ia ser contra, aleluia, aqueles que estavam do lado de Deus, aleluia. Ô irmão, se você estiver do lado de Deus, pode levantar inimigo, pode levantar afronta, aleluia, que nada vai te sofrer dano. Mas pastor, eu estou do lado de Deus. Só que Neemias não queria que Deus enxergasse o povo simplesmente ao coração. Neemias queria ver o povo enganjado na obra. Ô irmão, fala comigo, trabalhando para o Senhor. Ô irmão, quando você entender que trabalhar para o Senhor, aleluia, é onde que o Senhor vai fechar todas as artimanhas do inimigo da nossa vida e Ele vai te dar vitória. Ô irmão, você precisa fazer a tua parte, você precisa trabalhar para o Senhor, aleluia. Então, quando nós estamos envolvidos, fazendo algo para o Senhor, uma afronta que vem contra nós não é nossa. A afronta é de quem? Assim, do Deus Todo-Poderoso. Então Deus entra nessa batalha, irmão, e te dá a vitória. Aleluia. E é bem verdade que nesse caso, Sambalate subestimou não os trabalhadores. Ele achou que estava mexendo com quem? Com os trabalhadores, só que ele estava mexendo com Deus. Era bacana, porque, irmão, não tem nenhum pai, aleluia, que vê seu filho envolvido em seu benefício, que não tem alegria. Ô irmão, quando Deus olha lá para o céu e vê que o povo de Deus estava envolvido em prol da reconstrução da cidade de Jerusalém, aleluia, dos muros, o coração de Deus se abre, aleluia. Ô irmão, se você de alguma maneira se envolver em fazer a vontade de Deus, o coração de Deus vai abrir, aleluia, a sua direção, aleluia, e certamente as bênçãos do Senhor te alcançarão nessa terra. Quantos estão entendendo? Aleluia. Deus quer você envolvido com a grande obra. Aleluia. Ah, pastor, mas todas as vezes que eu levanto, Sambalate levanta. Cada vez que eu levanto, Tobias levanta zombadores, levanta pessoas para tirar onda dos nossos rostos. Mas, irmão, você não pode, aleluia, deixar por vencido, porque a luta não é sua, a luta é Deus é quem entra na peleja. Já dizia, aleluia, os apóstolos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia. Canta lá, é só quem está entendendo, aleluia, a palavra dessa noite direcionada pelo Espírito Santo. Pode dar glória, irmão, pode invocar o nome dele, porque Deus quer ver você dando glória, Deus quer ver você envolvido, Deus quer ver você trabalhando, Deus quer ver você, aleluia, dia e noite, aleluia, buscando os propósitos dele, aleluia. Aí vai chegar a renovação espiritual, aí vai chegar o dom de língua, aí vai chegar o dom de profecia, aí vai chegar o dom de adorar a Ele em espírito e em verdade. Você vai chamar a atenção de
Quem dera que aqui, irmão, tivesse milhares de pessoas para ouvir essa palavra. Palavra descida do nome de Deus para as nossas vidas. Porque, irmão, Deus quer ver você envolvido, aleluia, com a obra dele. Ande canta laia, sobre de canta laia. Oh, rima de canta laia. Jesus querido, aleluia. Venha agir, Senhor, sobre a vida dessa pessoa, de forma sobrenatural. E não tem hora que nós queremos que Deus age de forma sobrenatural. Nós pedimos para o Senhor, Senhor, eu quero ver isso, eu quero ver. Mas deixa eu dizer uma coisa. Você não vai ver ninguém com milagre contando bênção se não estiver envolvido na obra de Deus. Deus só vai dar sinais de prodígio para quem crê. Ô irmão, Jesus fez nascer o sonho no seu coração. Se você não acreditar, não vai dar em nada mesmo. Mas você tem que ser o primeiro a crer. Aleluia. Oh, glória a Deus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Então, de vez do Neemias brigar com os opressores, ele invoca o Senhor e pede para o Senhor perdoar. Porque Neemias sabia que quando ele estivesse envolvido nas coisas de Deus, ou no trabalho divino, qualquer afronta não seria afronta mais do povo, mas seria uma afronta de Deus. Então, nesse caso, Sanbalat não estava ignorando mais o povo de Israel, estava ignorando o próprio Deus. E se você for perceber o capítulo 7, no versículo 6 e 7, o 6 diz assim, ó, no 5, não descubra as suas iniquidades, não risque diante de ti o seu pecado, pois gritaria de fronte os edificadores. Aí versículo 6. Neemias trabalha, convoca o povo para, versículo 6, assim edificamos um muro, e todo o muro se cerrou até a sua metade, porque o coração do povo, fala comigo, o coração do povo se inclinava a trabalhar. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós estamos em tempo que Deus tem propósito de salvação de muitas vidas nos próximos dias. Só que o plano de Deus não é só com Neemias. O plano de Deus é com todo o povo. O plano de Deus não é só com o pastor Daniel. O plano de Deus é com todo o povo. Missões de paz. E a primeira coisa que o povo fez, eles cresciam e começavam a obra a dar certo, porque todo o povo se inclinava para comigo a trabalhar. Oi, irmão, só pode a obra de Deus descer quando todo o povo, missões de paz, entender que a obra não é do pastor Daniel, a obra é de Deus. Ele não está agradando o pastor Daniel, mas está agradando a Deus. Então a obra vai continuar. Por quê, irmão? Porque o povo vai se inclinar para fazer alguma coisa. Quando o pastor mandar? Não, irmão. Quando o Senhor te chamar no seu coração, você vai ver fazer alguma coisa, você vai dizer, este aqui, Senhor, aleluia. Olha, decatalaia. E nós vamos perceber que sucedeu que, ouvindo Sanbalat, versículo 7, e Tobias, e os arábios, amonitas, e os adotitas, tanto ia crescendo a reparação do monte de Jerusalém, que as loucuras começavam-se a tampar-se de sobremodo. Aí veio novamente
novamente e ligar-se entre si, todos para virem atacar a Jerusalém, para que desviasse do seu intento. O que é? Quem tem uma versão diferente aí no versículo 8? Quem tem uma versão diferente aí, por favor? Versículo 8. Vê para mim, versão diferente. Oito. Ligaram-se entre si todos, para virem guerrear contra Jerusalém, e para os desviarem do seu intento. Tem outra versão diferente aí, não? Então ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e nos causar grande preocupação e confusão. Vocês perceberam? A visão de Sambalate era, olha, abriu o exército, os exércitos amonitas, os arábios, os adonitas, eles percebem que o mundo está crescendo, então eles começam a fazer um fechamento entre eles. Olha, precisa fazer alguma coisa lá para aquela obra parar. Eles queriam fazer um negócio para que as pessoas que estivessem trabalhando parassem de trabalhar. Ou seja, para atrasar a obra, para que o negócio não acontecesse. Para que o negócio não acontecesse. E nós vamos perceber no versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Olha, irmão, deixa eu te mostrar uma coisa que possivelmente você nunca observou da Escritura certa. Neemias, quando percebe que aqueles reis iriam lutar contra eles, aqueles homens iriam lutar contra eles, primeira coisa que ele faz, fala comigo, ele ora. E a segunda coisa que ele faz, para comigo e coloca a segurança. Coloca a segurança enquanto alguém estivesse orando, alguém estava vigiando. Aí é onde nós aprendemos, irmão. Então, a igreja ora e os obreiros ficam de bem acordado, de olho, um de olho no gato e o outro no peixe, né? Opa, está vigiando ali, está atento. Oi, irmão. Neemias coloca guarda enquanto o povo de Israel estava orando. Aleluia. Oi, irmão. Deus tem dado cada um a sua função. Cada um faz alguma coisa. Então, a primeira vez na história, nós vamos perceber aqui, ou uma vez marcante na história, aonde o homem de Deus coloca vigia, coloca segurança de noite e de dia para proteger o povo. Por quê, irmão? É uma maneira de amedrontar aqueles que viessem contra o povo de Jerusalém. E a Bíblia diz que ele colocou o povo para orar. Colocou o povo para
Aleluia! Ô irmã, aí vem, porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda. Significa que Neemias não coloca guarda sem consultar a Deus, aí não. Ele coloca guarda porque ele orou para Deus e falou com Deus. Olha, oramos a Deus. Aí tem lá. Então disse Judá, já desfaleceram as nossas forças. De acarretadores e ao pó e muito. Não podemos edificar, ou seja, acabou a força. Agora não tem mais força para edificar o muro. E agora, o que faz? Para, sabe que tem hora, irmão, que a força acaba? Já aconteceu com você no meio da trajetória espiritual, material, e você diz assim, agora não dá mais. Agora não dá mais. Acabou a nossa força. E o povo de Israel não foi diferente, irmão. O povo de Judá aqui, eles disseram, acabaram a nossa força. E disseram, porém nosso inimigo, olha que é estratégia. Porém nosso inimigo não sabe disso. Deixa eu dizer uma coisa, irmão. Você não é para falar para o seu adversário que acabou a sua força, porque ele não sabe. Você continua na sua postura. Não seja, irmão, você continua lá. Você não precisa falar nada. Olha bem, irmão, quando você não tem força, você precisa usar estratégia. Estratégia, tem hora que é estratégia espiritual, tem hora que é estratégia humana mesmo, viu, irmão? Aí a Bíblia diz que eles não saberão nem terão até que entrando no meio deles. Perdão. Versículo 12. Lê para mim aí. Seu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes o disseram, de todos os lugares virão contra nós. Então, sucedeu que vindo os judeus que habitavam junto, e diz, olha, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornava a nós. Aí, Neemias precisava usar estratégia. Ele não tinha muita pessoa. E as pessoas que ele tinha agora eram fracas. As forças já se acabaram porque estava edificando o muro. O trabalho braçal é cansativo. Não sei se você carrega o Pedro já na vez. Irmão, eu não sei como é cansativo, uma coisa que é tão cansativa como carregar pedra e arrancar fogo. É duas coisas que deixam você bem debilitado. Principalmente se o sol estiver um pouquinho mais árduo. Porque você faz exercício com o corpo inteiro. Olha, você precisa força no corpo inteiro. Então se debilita fácil. Porém agora todos estão contra ele. Porém agora Neemias precisava de estratégia. Tem luta, irmão, que não é vencido através de força. Tem luta que é vencida através de estratégia. Aí ele fala assim, pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos pus fogo, pelas suas famílias. Olha, irmão, olha bem a estratégia. Embaixo depois, fala comigo, guarda. Pessoas preparadas, fala comigo. Sabe que depende do lugar, tem que ser a pessoa preparada. Ele colocou nos lugares baixos. Opa, soldado valente. Pessoas que estavam prontas para a guerra. Pessoas que estavam qualificadas para a guerra. Só que lá em cima, ele pôs as famílias. E as famílias, sabe como que ele estava? Leia para mim como estava as famílias. Opa! Até pessoas que não estavam prontas para guerrear, agora estavam armados. Armado em cima da muralha, em cima do muro. Ô, mas ele não era soldado, o inimigo não sabia quem é que estava lá em cima. Quando ele
inimigo olhava e não via um monte de soldado repartido para todo lado. Quem sabe a estratégia era levantar a espada. Quem sabe Neemias, não, isso aqui é eu viajando aqui um pouquinho nos textos bíblicos. Não está dizendo isso nos textos bíblicos. Mas quem sabe Neemias falava, pronto, soldado, e o soldado levantava a espada, e as famílias lá em cima levantavam a espada. O raio do sol batia na espada e dizia, lá tem muito soldado. O medo começava a imperar dos inimigos. Hoje não tem hora que as lutas não são vencidas com meios de força, mas é por meios de estratégia. Porém, a obra você não pode parar. A obra tem que continuar. Enquanto eu estava vendo, eu estava colocando as pedras nos seus devidos lugares. Enquanto eu estava vendo, outros estavam orando. Enquanto eu estava orando, outros estavam com a espada desenvainada. Igreja do Senhor, eu não sei de forma que o Espírito chama cada um de vocês, mas o que ele chama nesta noite é para você estar posto para fazer a sua vontade. Aleluia. Oh, Virne Catalaia. E você vai perceber que no capítulo ele vai vendo, e aqui a palavra de Deus disse que colocou as famílias armadas com espada, com lanças e com arcos. E olhei e levantei e disse aos nobres e aos magistrados, ao resto do povo, não temam mais, lembrai-vos do Senhor, quão terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, e as vossas mulheres e as vossas casas. Sabe o que estava ali agora, a estratégia de Neemias? Neemias agora, o grito de guerra é, ó, agora você precisa lembrar que Deus é com você. Mas agora você também vai lembrar da sua casa. Você não está aqui somente por causa desse Deus. Você está aqui para que a sua casa continue de pé. Hoje você não saiu da sua casa simplesmente para agradar a Deus. Você saiu da sua casa para que a sua casa também se mantenha de pé. Então agora pega essas espadas, pega o nome desse Deus e comece você a lutar junto. Avança com o povo junto. Você luta por cada um, luta por sua casa. Eu luto pela minha casa, o Roberto luta pela casa dele, e nós estamos lutando pela causa do Senhor. Aleluia. Irmão, ai, numa batalha, a lembrança é, eu estou aqui por causa do nosso Deus é grande. Porém, nosso Deus é grande, enquanto eu faço por ele, ele faz pela minha família. Você está entendendo? Aleluia. Quando eu faço por Deus, para edificar os muros da casa de Deus, Deus está edificando a minha casa também. O Senhor está entrando. Quando eu faço por Deus, eu coloco para fazer a vontade de Deus. Deus edifica a minha casa quando precisa de libertação. Aleluia. Então, quem ganha mais com isso é quem coloca a mão para fazer a vontade de Deus. Eu sou, aleluia, ganhador, aleluia, porque as grandezas de Deus vêm em prol da minha casa, em prol da minha família, em prol dos meus familiares. A bênção nos acompanharão, aleluia. E aí, irmão, no capítulo 15, versículo 15, e sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabiam